Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando aqui a nojeira da sabotagem dessa gentalha, utilizando todo tipo de covardia, enfim, coação, utilizando meus amigos para ligarem para mim aqui para perturbar. É uma gente assim nojenta, sem o menor respeito ao espaço alheio. E eu tô realmente aqui, né, enfim, com já uma quantidade gigantesca de tempo e de prejuízo causado por esses desgraçados. Eles continuam me perturbando e me enchendo o saco e poluindo a minha vida com a presença nojenta deles. Enfim, e aí eu vou continuar fazendo aqui aquilo que eles não destroem, que são os vídeos do canal, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais uma patuscada dos bolsominions, né? Mais uma, né? Todo dia tem um absurdo diferente. Essa é a direita brasileira, salvo exceções, né? E a última delas foi isso aí que está no título do canal, né? do vídeo de hoje, né? Quer dizer, um vereador do PL de Porto Alegre criou um Dia do Patriota, né? Aí você olha, não, bom, né? O Dia do Patriota para comemorar o patriotismo e tal, vá lá, né? A gente vai discutir um pouquinho isso no vídeo de hoje, as diferenças entre patriotismo, nacionalismo e o quanto que isso é interessante, uma discussão interessante do mundo atual, tá? Agora, esse sujeito, ele criou o Dia do Patriota para o dia 8 de janeiro, estabeleceu a data do dia 8 de janeiro como sendo o Dia do Patriota. E não foi à toa, né? Ele é do partido do Bolsonaro e fez esse vínculo com o 8 de janeiro para poder conectar com aquela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, na qual aquele exército de retardados bolsomínios destruíram o Congresso Nacional, destruíram o STF, destruíram o Palácio do Planalto, né? Então, enfim, é um absurdo, né? O sujeito cria uma data para poder conectar com patriotismo uma atitude daquela, né? Um negócio absurdo. Mais de 1000 pessoas presas, né? E muitas delas estão presas até hoje, né? Investigação aí com pessoas que foram, né? Enfim, que financiaram aquela violência toda lá. E, enfim, o sujeito decide transformar esse dia, né, aquele dia 8 de janeiro, no Dia do Patriota, né? O nome do cidadão é Alexandre Bobadra, tá? É um vereador do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Aí vamos lá, olha só, porque, né, quando a gente olha para isso já é patético, já é bizarro, né, já é um absurdo, ainda que tenha uma certa conexão com enfim, com toda essa faceta cínica que é o bolsonarismo e que é esse patriotismo do Paraguai, dos bolsominions, que eu já fiz aqui vídeo sobre isso, né? Mas enfim, né, como se não bastasse esse patético, e tem mais, vamos ver que tem mais? Vamos lá. O prefeito, né, do PMDB de Porto Alegre, Sebastião Melo, fez silêncio, e quando o prefeito faz silêncio, o projeto é aprovado, né? Então ele assinou embaixo, quem cala consente, né? E a vereadora Karen Santos, do PSOL, já encaminhou um projeto para revogar essa data aí, né, essa comemoração, porque realmente não faz o menor sentido, é até um assinte isso, né? Agora, vamos lá, só para antes da gente fazer essa reflexão sobre o que é o patriotismo, o que é o nacionalismo, o que podem ser também, né? Vamos conhecer um pouquinho mais desse tal de Alexandre Bobadra, que é o tal do vereador que fez esse projeto lá e aprovou essa data, né, do Dia do Patriota. Ele, na verdade, ele é do partido Bolsonaro, claro, né, óbvio, e ele teve o seu mandato cassado esse mês pelo TRE do Rio Grande do Sul, né, o Tribunal Regional Eleitoral, e foi, olha só, ele teve o mandato dele cassado, né, numa ação que foi movida por 3 ex-integrantes do próprio partido dele, né? Essa é a direita brasileira, eles se comem ali entre si, né? E por abuso econômico, tá? Então ele teve um mandato cassado, mas essa data, né, esse projeto da data, ele fez antes de ser cassado, né? Depois foi cassado, quer dizer, e aí acaba aí? Não acaba aí não. Querem ver que tem mais? Vamos lá.
O tal Alexandre Bobadra, né, enquanto ele foi vereador lá, ele apresentou vários projetos, né, uma atuação ali do ponto de vista quantitativo muito grande. Aí você pensa, pô, bacana, né, um patriota, né, um sujeito enfim, né, tá trabalhando. Vamos ver os projetinhos que ele apresentou? Vamos lá. Todos eles, quase todos, criação de datas, né, como essa aí, o Dia do Patriota. Vamos ver as datas que ele sugeriu, olha só. O dia do macarrão, o dia do milkshake, o dia da salada grega, o dia do cachorro quente, o dia do azeite grego, o dia do sarrabulho, que deve ser algum alimento lá do Rio Grande do Sul, né? Alguma comida típica de lá, o dia do halavi libanês, o dia do beach tênis, o dia do motoclube Bodes do Asfalto, o dia do futebol de botão e o dia da comida de boteco. Quer dizer, esses foram os projetos, né, enfim, apresentados por esse vereador bolsominion, Alexandre Bobadra, que foi cassado e tal, mas enfim, enquanto não tinha sido cassado, estava lá ganhando, né, enfim, um salário aí de 20, 30 mil reais por mês, para poder apresentar essas bostas aqui como projeto, né? E como se não bastasse dois a missão, ainda era um defensor da tal escola sem partido, enfim, fez lá homenagens ao Bolsonaro, blá blá blá, quer dizer, né? Isso é um retardado completo, e o povo de Porto Alegre elegeu um sujeito desse como vereador, né? Depois reclamam que o país não caminha, né? Que a cidade não caminha e tal. Então o fato é que há que se trabalhar aí para poder, enfim, revogar essa data, porque isso é um absurdo, isso é até uma ofensa, né? Mas enfim, vamos lá, então vamos refletir isso aí. O Leonardo Sakamoto publicou o seguinte, ó: o problema não é criar um dia do patriota, mas colocá-lo em uma data que será lembrada na história do país por sua infâmia, né? E não uma infâmia crítica, né? Como é o caso do livro do Borges, lá, por exemplo, né? Que é a História Universal da Infâmia, mas é uma infâmia do lado idiota da infâmia, né? Pois não havia patriotas destruindo o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em uma clara tentativa de derrubar o Estado Democrático de Direito, mas sim criminosos, né? Que agora estão sendo tratados como tal pela justiça, né? E aí tem também, a gente cita aqui também aquelas mulheres que foram recentemente libertadas lá, né, da Papuda, né, ou da Colmeia, né, agora eu não sei qual é qual lá, mas enfim. O fato é que elas foram filmadas dançando, dizendo que foram injustiçadas, quer dizer, tá tudo filmado, elas estavam lá destruindo o Congresso, ainda acham que estão certas, né? Negócio inacreditável, né? E aí eu lembrei também do Patriota do Caminhão, né, que aconteceu isso em novembro do ano passado, eu fiz até um texto na época, enfim, né, tentando refletir aquela figura bizarra ali do sujeito que, né, subiu no caminhão e, né, não vou sair daqui, o cara foi embora, levou ele de costas ali, né, o cara ficou quilômetros ali. É um negócio inacreditável, a gente está vivendo, né, um inferno da estupidez no Brasil, disfarçada ou, enfim, transfigurada num patriotismo cínico, né, completamente desconectado de qualquer nexo, né, com o que essa palavra representa ou já representou de fato, né? Enfim, e aí no caso dos bolsomínios, né, isso realmente é um patriotismo do Paraguai, né, que eu já fiz vídeo sobre isso aqui explicando, deixo o link para vocês aqui também, que é um patriotismo cínico, né, e refletido. Né? Por quê? Porque não existe nenhuma conexão com nenhum projeto efetivamente nacional ali, né? Nessa postura dos bolsomínios, nos projetos que eles apresentam, nas ideias que eles defendem, não tem. No fundo, você começa a questionar onde está esse patriotismo aí, né? Negar a esquerda, ser contra a esquerda, defender o país de uma suposta invasão comunista, que não faz o menor sentido, né? E, vinculado a isso, interesse privado. Né? Empresas, sonegação de imposto, quer dizer, não tem projeto nacional nenhum, é uma farsa, né? E assim, né, o sujeito quer ter o interesse privado é importante, né? Claro, todo mundo tem que ter o interesse privado, mas chamar isso de patriotismo é estupidez, né? Enfim, pessoal, e aí vamos então fazer uma reflexão aqui, tá? Por quê? Né? É interessante pensar nisso, né? Nessa questão do patriotismo, do nacionalismo,
O Michel Melamed, que é um dos grandes artistas brasileiros aí, dramaturgo, ator e tal, ele uma vez usou uma expressão para designar o que ele achava que poderia ser uma postura da nossa época, que seria o patriotismo platônico, né? E aí tem uma pegada interessante nessa expressão, porque ele está ali ao mesmo tempo, né, sugerindo que há que se manter o amor ao seu lugar, o cuidado com, né, ele fala inclusive das pessoas que sujam a rua nesse contexto ali e tal, então que tem que haver uma mudança nisso. Então há ali essa expressão não é meramente, né, uma negação da coisa, mas ao mesmo tempo tem esse termo, né, o platônico do lado, que chama atenção para o fato de que essa ideia estrito sensu ela já é completamente defasada, né? Ou seja, você defender a ideia de uma conexão exclusiva com a pátria no mundo de hoje não faz mais o menor sentido, né? Talvez nunca tenha feito, mas porque quando você estuda a base mesmo, né, de formação dos países, das nações, ela já é mesclada, mestiça de saída, né? Porém, isso historicamente fazia sentido antigamente e hoje não faz. Apesar de não fazer, né, esse patriotismo platônico, que ele pondera muito bem na expressão dele, tem que vir conectado com alguma outra perspectiva que enxergue também a importância atual do local no jogo das nações, né? Então eu tenho chamado isso nos vídeos que eu tenho feito aqui sobre esse assunto de nacionalismo cosmopolita, né? Que é um pouco isso, quer dizer, você defender a sua nação sem perder de vista a multiplicidade cultural do mundo contemporâneo, na qual a gente está efetivamente inserido, né? Eles ficam provocando aqui fora, né? São bandidinhos mesmo, não tem jeito, né? Enquanto a justiça não fizer alguma coisa, eles vão continuar atrapalhando aqui, perturbando, enchendo o saco, né? Não tem o que fazer, ficam enchendo o saco dos outros. Então, assim, é isso, né? A gente está numa época em que a multiplicidade cultural é um fato, mesmo com esses criminosos que gostam, que são mais autoritários, ditadores e verticais, né? Porém, o nacionalismo também tem que existir, porque senão a gente fica com essa cabeça da direita brasileira, que é essa cabeça, né, enfim, essa cabeça estúpida, né? E aí, pessoal, para a gente fazer uma reflexão aqui sobre a diferença entre patriotismo e nacionalismo e chegar nessa complexidade, eu fui fazer uma pesquisa no dicionário, tá? Tá aqui o Caldas Aulete, né? Para poder refletir a complexidade dessas palavras, né? A diferença dessas palavras patriotismo e nacionalismo. Quando a gente vai na palavra pátria, tá? Ela tem um sentido muito específico, ele é um sentido só, tá? E está escrito país onde a pessoa nasce, né? País em que a pessoa nasceu. E o patriotismo é amar, né? Amor e devoção à pátria, tá? Agora, quando a gente vai na palavra nação, né? Isso aqui pode ser um acaso, mas me parece que não é não, tá? Essa diferença aqui de complexidade das palavras, tá? Na palavra nação, a gente tem aqui uns 5 sentidos, tá? Território com autonomia política e habitado por um povo, né? Um país, né? Essa autonomia é sempre relativa, ainda mais agora em termos de globalização, mas ela é relativa, mas ela não pode ser, a gente não pode transformar esse relativo num absoluto, porque fica igual, né, esses proto-cosmopolitas retardados que não conhecem, não entendem a ideia de lugar, né? É um pouco essa gentalha de bosta que está enchendo meu saco aqui, né? Povo que habita uma nação, é o segundo. Aliás, é por isso, por serem proto-cosmopolitas do Paraguai, é que eles estão me perturbando aí, que eles não conhecem essas distâncias, essas diferenças, entendeu? Povo que habita uma nação, né? O governo de um país, né? O terceiro, o Estado, né? O Estado, a ideia de Estado está mais conectada com a ideia de nação do que com a ideia de pátria, né? É interessante também pensar isso. Número 4, comunidade de indivíduos que, embora sob vários regimes políticos, são ligados por identidade de origem, língua, costumes, religião, etc. E dá o exemplo das nações árabes, né? E o quinto é um povo ou tribo indígena, tem aquela coisa da nação indígena também, né?
Então é interessante pensar isso porque parece que faz mais sentido do ponto de vista da complexidade a gente trabalhar com a ideia de nação do que com a ideia de pátria, né, no mundo atual, tá? E aí isso tem vários desmembramentos, né? O cenário atual é um cenário de multiplicidade cultural e desse esfarelamento daquelas unidades isoladas que existiam antes, né? Isso está referido, por exemplo, no trabalho do Bauman, né, que eu já mostrei aqui, Modernidade Líquida, tá? E também tem consequências, né, nisso que o Sloterdijk chama de razão cínica, né? E que está sendo criticado por ele aqui, né? Está ponderado aí por ele. Na verdade, a razão cínica é uma faceta clara do bolsonarismo. O bolsonarismo é uma razão cínica típica, né? É o sujeito que só pensa no próprio interesse pessoal disfarçadinho de patriota, né? Cinismo puro, né? E aí a gente pode fazer o seguinte aqui, né? Vamos fazer duas coisas aqui para finalizar o vídeo. Deixar algumas dicas para os bolsominions que quiserem de fato aprender o que é patriotismo de verdade, nacionalismo de verdade, né? E ao mesmo tempo refletir o quanto que a gente tem que trabalhar com essas ideias aí conectadas, a ideia do nacionalismo com a ideia do cosmopolitismo, né? Alguns livros aqui interessantes, tá? Que podem ajudar a entender os bolsominions, a estudar de verdade o que é patriotismo, o que é nacionalismo, tá? Esse livro aqui do Mia Couto, um romance chamado Terra Sonâmbula, tá? Que está narrando aqui o pós-guerra, né, de Moçambique ali, através da história de dois personagens. Então isso aqui é muito legal porque ele vai discutindo aqui várias questões ligadas à simbologia do lugar, e ao mesmo tempo essa coisa dramática que é a guerra, porque isso foi a guerra da independência de Moçambique, né? Então isso tem tudo a ver com patriotismo, né? Outro romance muito legal também é o romance do Kazuo Ishiguro, um artista do mundo flutuante, tá? Nesse romance o Kazuo Ishiguro narra a história de um artista no pós-guerra, né? No pós-segunda guerra. O Japão foi bombardeado pelos Estados Unidos, a gente fez vídeo aqui falando sobre o Oppenheimer, né? Então, e depois das bombas nucleares, né, o país ficou ali realmente destruído e começou a contar os cacos ali, fazer a sua reflexão sobre o que tinha acontecido, né? E o Kazuo Ishiguro também, enfim, pondera isso aqui através desse romance sensacional, e isso pode ajudar a entender também o que é isso, né? Esse processo, né? Porque inclusive parte do que a gente está vivendo hoje, né, é um pouco isso aqui que está figurado nesses dois romances. Especialmente no que diz respeito a uma possibilidade autorreflexiva dos bolsominions, né? A gente está saindo de uma guerra, né, que foi o caos, no pior sentido do termo, gerado pelo Bolsonaro, Paulo Guedes, essa gentalha que governou o Brasil, né? E a necessidade de fazer essa autorreflexão que é feita através desses dois romances aqui, no caso brasileiro, né? É preciso chegar nessa autorreflexão para poder entender o que foi esse fenômeno do bolsonarismo, o que continua sendo aí, porque essa data foi aprovada agora, né? Quer dizer, essa gente continua fazendo cagada aí, né? Continua fazendo besteira, continua mediocrizando o país, né? E é preciso fazer essa reflexão pós-guerra aqui, é preciso acabar com isso, né? Ou pelo menos, se não acabar, né? Porque isso é muito difícil, mas deixar isso, né, aos pouquinhos, e transformando isso num restalho ali insignificante que a gente não precise mais se preocupar com isso, tá? Mais duas diquinhas rápidas aqui, antes da gente passar para a reflexão final. Esse livro do T.J. English, tá? Que é o Noturno de Havana, e aqui nesse livro ele narra, né, o que foi o processo lá de ditadura da direita em Cuba, antes da Revolução Cubana de 59, tá? Então tá aqui, e isso aqui é muito interessante para poder mostrar, né, o que leva um grupo de fato a se rebelar contra uma ditadura imposta ali e transformar o país a partir de uma perspectiva nacionalista, tá? Então esse livro também é muito legal, tá? E ajuda, dentre outras coisas, a desmistificar essas bostas que a gente cansa de ver aí sobre Cuba e sobre, enfim, a Revolução Cubana, sobre a história de Cuba e o contexto cubano, né? E, pessoal, por último,
esse livro da Pascale Casanova, tá? A República Mundial das Letras. Dentre outras coisas aqui, vale estudar a história da França, como que a França se constituiu como nação, né? Um projeto nacional de verdade, né? Depois a Alemanha, também a Inglaterra e os países da Europa ali que foram tentando acompanhar esses processos, né? A direita brasileira não está nem perto disso aqui ainda, né? Então é preciso estudar isso, tá? E eu digo isso especialmente em relação a esses retardados que estão enchendo meu saco aqui, porque tem muita gente que não entende isso por falta de estudo, né? Mas tem outros não, que sabem, né, qual é o contexto, mas preferem, enfim, poluir, prejudicar assim mesmo, né? E aí, pessoal, vamos continuar a reflexão aqui. É interessante, né, porque essa ideia de nacionalismo, ela fica bem figurada quando a gente pega, por exemplo, esse romance aqui do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, né? Porque é isso, né? No caso, a singularidade individual de cada um, né, é justamente esse avesso da pele da nação, né? A nação, nesse contexto aqui, nessa metáfora que eu estou trazendo, seria a pele. Nós temos uma pele que é a nação, né, que é o lugar onde a gente nasceu, e nós temos o avesso da pele, que é essa singularidade que não se esgota, né, nessa conexão com o local. Mas essas duas coisas têm que ser pensadas juntas, porque senão fica esse esvaziamento pobre dos neoliberais, né, que não pensam bem o mundo que a gente está vivendo hoje, tá? E isso é bem refletido aqui pelo Mia Couto, mais uma obra do Mia Couto aqui, que é o E se Obama fosse africano, tá? No final do primeiro capítulo aqui, tem uma ponderação dele muito interessante, tá? Na página 24, na qual ele fala, né? O que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural. Mas o que ele chama de idioma plural? Não é um pluralismo vazio, né, dos neoliberais, né? Ele continua. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, que é o cosmopolitismo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo, né? Ou melhor, ao contrário, né? Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, que é, no caso, mundo aí é o lugar, né? Então é a nacionalidade, né? O seu território, etc. Deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo, né? Então, que é o cosmopolitismo, né? Então, de um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, que eu acabei de falar, né? Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Então, isso aqui, refletido na política, né? E em tudo na vida, na verdade, né? Mas como a gente está discutindo aqui essa questão do dia do patriota, né? Isso aqui na política é exatamente isso. A língua que nos faça ser raiz é o nacional. A língua que nos faça ser asa é o cosmopolitismo. É preciso que essas duas coisas sejam pensadas juntas, né? Senão fica esse patriotismo ou um patriotismo das antigas idiota, que é aquela coisa, né, religiosa, medíocre, né? Ou então fica sendo esse neoliberalismo sem conexão com lugar nenhum, que também é idiota, porque faz entender, né, na verdade, cria uma visão tosca do que é o país e muitas vezes empobrecedora, né? Enfim, e aí isso, né, continuando aqui a reflexão, isso aparece no Agamben, nesse livro aqui, Meio Sem Fim. Ele vai trazer a ideia de que todos os povos são ciganos, né, e as línguas são gírias. Agora, o Agamben tem esse problema, né? O Agamben é um cara genial, ele pensa essa parte do cosmopolitismo de maneira brilhante, mas ele não cita, ele não compreende muito bem essa questão do nacional. É interessante isso, né? Querem ver como é que ele não compreende? Vamos ver aqui, ó. Nesse livro dele aqui, A Comunidade que Vem, né, que é justamente um livro sobre isso, né, sobre essa questão do lugar e tal. Lá no final, na página 78, né, ele fala uma coisa aqui que é o seguinte, ó, ele diz: o fato novo da política que vem é que ela não será mais a luta pela conquista ou pelo controle do Estado, mas a luta entre o Estado e o não-Estado, a humanidade. Disjunção irremediável entre as singularidades quaisquer e a organização estatal. Aí ele continua, isso não tem nada a ver com simples reivindicação do social contra o Estado, né? As singularidades quaisquer não podem formar uma societas, porque não dispõem de nenhuma identidade para fazer valer
de nenhum laço de pertencimento para ser reconhecido, né? Ele está chamando atenção para a singularidade do avesso da pele, né? Do Jefferson Tenório, né? Mas ele fica só nisso. Aí ele continua batendo no Estado, né? Em última instância, de fato, o Estado pode reconhecer qualquer reivindicação de identidade que seja, né? E tal, mas que singularidades façam comunidade sem reivindicar uma identidade, né? Ou seja, né, se conectar sem estabelecer uma conexão, né, mais sólida, né? Enfim, né? Eis o que o Estado não pode, em caso algum, tolerar, né? Pois o Estado, como mostrou Badiou, não se funda no laço social, do qual seria expressão, mas na sua dissolução que ele interdita, né? Uma visão ingênua do Agamben, totalmente ingênua, né? Por isso, relevante não é jamais a singularidade como tal, mas somente a sua inclusão numa identidade qualquer. Enfim, ele continua falando aqui, batendo no Estado, né? Então, isso não exclui, né, a crítica que eu estou fazendo ao Agamben aqui não exclui essa singularidade qualquer que ele está ponderando aqui, mas se isso não vier refletido e pensado junto com a ideia do nacionalismo cosmopolita, você fica, né, achando que o mundo é isso aí. É um cosmopolitismo vazio, sem conexão com lugar nenhum, uma singularidade qualquer, né, que não tem nenhum vínculo com nada, né, e isso não se sustenta, né, isso é estupidez, né, porque nós temos conexão com o país. E aí, pessoal, para finalizar aqui o vídeo de hoje, tá, deixamos dicas aqui, né, para a gente poder, dicas para as pessoas que quiserem acessar, que quiserem pensar essa ideia, que eu ainda quero um dia escrever em livro isso, né, se eu conseguir me livrar desses retardados, que é essa ideia do nacionalismo cosmopolita, né? Então vamos lá, para pensar a parte do nacionalismo, tá? Tem aqui esse livro, que é O Brasil, de João Goulart, um projeto de nação, está escritinho aqui, ó, né? Um projeto de nação, e é isso que a esquerda tem, tá? Um projeto de nação, certo? E aqui o livro do Ciro Gomes, Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Aqui tem projeto de nação, né? E não projetinho individual disfarçado de bandeirinha do Brasil, de camisinha da CBF, blá blá blá, né? Tá? Então, assim, essa é a parte do nacionalismo, tá? E agora vamos para a parte do cosmopolita, né? Tá aqui o livro do Caetano Veloso, O Verdade Tropical, e aqui a gente aprende, né, dentre outras coisas, a história da música no Brasil no século XX, a história da cultura brasileira, das manifestações culturais, né, mais amplas e cosmopolitas, né, e ao mesmo tempo algumas com projeto também de país mais conectado com essa ideia do cosmopolitismo, que é a Antropofagia do Oswald, o Teatro Oficina né, infelizmente faleceu agora, o José Celso Martinez Correia, o Cinema Novo do Glauber, enfim, uma série de coisas bacanas aqui que o Caetano traz e que ajudam a enriquecer essa parte cosmopolita aqui da expressão, tá? E mais dois livros para finalizar, o livro do Wisnik, né, O Veneno Remédio, que pensa o futebol brasileiro como essa peça que é, né, por isso que ele chama de veneno e de remédio, porque é nacional, mas ao mesmo tempo, né, é mais do que isso. Então, quer dizer, cria esse dilema, esse problema aqui para a gente que é rico e ao mesmo tempo difícil, né? Então, enfim, isso aqui contribui muito, esse livro do Wisnik contribui demais para essa reflexão também, tá? E para finalizar, obviamente, né, o Nelson Rodrigues, né? Tá aqui A Pátria em Chuteiras, e o Nelson tem a crônica do Complexo de Vira-Lata, que deveria ser, depois eu vou pesquisar aqui qual é a data dessa crônica, porque esse dia, dessa data, dessa crônica do Nelson Rodrigues sobre o Complexo de Vira-Lata, é que deveria ser o dia do patriota, né? E não o 8 de janeiro, né? Tá, pessoal? Então, essa questão que o Nelson levanta do Complexo de Vira-Lata, que eu gosto hoje de chamar de Complexo de Poodle, né? Até para livrar o vira-lata aí dessa pecha, né? Mas, enfim, essa ideia é uma das ideias mais importantes que o brasileiro tem que acessar para poder deixar de ser patriota do Paraguai, né? E parar de ficar defendendo bandido, né? Ficar fazendo homenagenzinha enfim, a retardados que foram destruir o Congresso Nacional, né? E começar a pensar o Brasil de uma forma mais inteligente. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal, tá? Que eu vou tentar fazer um vídeo aqui sobre essa reunião dos BRICS lá, tá? Então é isso, grande abraço, tamo junto, fui.